Bom, pessoal, então continuando aí, né, a construção da nossa página, agora eu vou duplicar, né, triplicar aqui esse nosso card, certo? Então eu vou vir aqui no código e aqui eu vou fazer um copiar e colar mesmo, tá? Vou pegar essa div aqui, vou copiar, deixa eu fechar essa janela aqui e vou colar duas vezes. Vou fazer algumas modificações, né, só para não ficar igual. Se eu abrir aqui agora, eu tenho três iguaizinhas. Então, vou vir aqui na segunda, vou trocar aqui a imagem de produto 1 para produto 2. Vou vir na terceira, vou trocar de produto 1 para produto 3. Aqui, vou trocar o título, colocar aqui exclusivo na segunda. E na terceira, lançamento. Vou trocar aqui o nome também, prancha Acme para prancha Loren. E aqui para prancha Y. Certo? Vou salvar e vamos dar uma olhadinha no resultado. Então, ó, pessoal, eu tenho aqui os três anúncios, certo? E aqui, pessoal, assim como a gente viu aí nos vídeos passados, que a gente teve um probleminha com a proporção das imagens, né? Porque essa imagem aqui ela é bem maior do que as outras, né? A altura dela é bem maior do que a largura, né? Ela tem uma proporção diferente. A mesma coisa está acontecendo aqui, tá? Só que agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês como resolver isso não trocando, né, para a imagem de fundo como a gente fez aqui em cima, mas usando, né, os recursos aí do Bootstrap e também do CSS, né? Algumas coisas que a gente não consegue resolver com o Bootstrap diretamente, a gente vai botar a mão na massa no CSS, tá? Então eu vou vir aqui na documentação do Bootstrap e a gente vai dar uma olhadinha aqui, se não me engano, em Helpers. Aqui em Helpers, ó, eu tenho isso aqui, ó, Ratio, tá? Ratio seria proporção, tá? Essa é uma ferramenta que o Bootstrap tem para a gente colocar os elementos numa determinada proporção, certo? E ele tem aqui, ó, como a gente usa, né? Que ele tem um exemplo no vídeo, e aí a gente coloca, por exemplo, esse iframe aqui é o que está exibindo esse vídeo do YouTube. E quando a gente coloca esse iframe dentro de uma div com as classes ratio e ratio tracinho 16:9, ele vai colocar, deixar essa div, né, com esse tamanho, com essa proporção 16:9, né? No caso, ele vai ocupar toda a largura e vai ocupar o tamanho proporcional na altura. E o iframe vai ocupar 100% da div, assim ele fica também proporcional. Tá? Então, o Bootstrap ele tem essas proporções aqui pré-definidas. 1:1, 4:3, 16:9 e 21:9. Tá? E a gente usa dessa maneira aqui. Tá? Uma coisa importante, a gente não coloca o ratio direto no elemento que a gente vai deixar proporcional. A gente vai colocar ele sempre num elemento pi, tá? E aí esse elemento pi vai tornar os filhos, né, proporcionais. Tudo bem? Então, para aplicar no nosso caso, a gente vai aplicar esse ratio 1:1, né? E nós vamos aplicar na imagem. Então, a gente vai criar uma div aqui por fora da imagem para colocar a proporção dela 1:1. Eu vou pegar essa imagem 2 aqui, que é justamente a que não está proporcional, né? E depois a gente replica para as outras imagens. Então, eu vou vir aqui, em volta do IMG, eu vou criar uma div com as classes ratio e ratio tracinho 1x1, 1:1. Pressionei Tab, agora eu vou pegar aqui e colocar a imagem dentro dessa div, certo? Vamos dar uma olhadinha no resultado? Olha, agora ela tá 1:1, né? Só que a imagem não tá legal. A imagem agora ficou distorcida, né? Ele diminuiu o tamanho da imagem, aí a prancha parece que ficou aqui mais gordinha, né? Parece uma prancha de skimboard, não uma prancha de surf. Então a gente tem que alterar aqui o objeto IMG para ele exibir a imagem, né, de uma forma sem distorção, tá?
proporcional. E a gente tem também um recurso no CSS para fazer isso, tá? É bem parecido até com o que a gente fez aqui com a imagem de fundo, tá? O único porém é que esse recurso não faz parte do Bootstrap. Então a gente tem que aplicar, né, diretamente no CSS. No caso aqui eu vou usar a propriedade style para adicionar essa propriedade. Antes de fazer isso, eu vou mostrar na documentação aqui da Mozilla essa propriedade para vocês que se chama Object Fit, tá? Essa propriedade Object Fit, ela tem valores lá bem parecidos com o tamanho da imagem de fundo, né? O background image, background size, que seria fill, contain, cover e aí scale down. No caso, pessoal, a gente vai usar aqui a contain, tá? O que ela vai fazer? Ela vai redimensionar a imagem, né, para conter a imagem toda, mantendo a proporção, tá? Então eu preciso adicionar essa propriedade Object Fit com o valor contain, tá? Lá no meu objeto IMG. Eu vou vir aqui no meu IMG, aqui depois do class eu vou colocar a propriedade style, aí eu vou colocar aqui Object Fit contain. Vou salvar e vamos ver aqui o resultado. Olha, agora ela está proporcional, certo? Ele diminuiu aqui, né, a largura da imagem para manter a proporção original sem estourar, né, o espaço do IMG, que ele, por sua vez, está com a sua proporção 1 por 1. Né? Ele pega a largura, que é fixa, né, que é a largura da coluna, e coloca a altura do mesmo tamanho que a largura, aquele ratio, né? O ratio 1 por 1. Certo? Então aqui a gente resolve esse problema. Agora vamos só replicar para as outras duas imagens, porque se vocês notarem, ela está com um pouquinho de diferença, eu acho, aqui na altura, né? Então a gente vai pegar, vou refazer na mão, não vou copiar e colar para vocês verem. Então vou vir aqui em cima do IMG, vou colocar aqui uma div com as classes ratio e ratio 1x1, certo? Vou colocar o IMG dentro dessa div e vou vir aqui no IMG, vou colocar aqui style. Opa, aqui até é bom que a gente já pegou um erro. Ó. Esse card IMG top é tudo junto. Vou fazer essa correção aqui antes de continuar. Então aqui no style, eu vou colocar aqui o Object Fit contain, certo? E vou fazer a mesma coisa aqui para o terceiro produto. Vou criar aqui uma div com as classes ratio e ratio 1x1. Vou colocar IMG dentro dessa div. E na IMG eu vou colocar a propriedade style com o valor Object Fit contain. Certo? Vou salvar. E agora, ó, agora eu tenho 3 cards, todos com o mesmo tamanho, né? E as imagens sendo exibidas aí de forma proporcional. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, pessoal, é que se vocês perceberem, né? Tanto o carrossel, né, quanto aqui as três imagens, elas estão muito coladas, né? Aqui em cima, né, e aqui uma e a outra. Então, o ideal é que a gente coloque uma margem entre elas. Para colocar a margem, né, a gente utiliza uma classe aqui do Bootstrap, aqui em Spacing, aquele esqueminha M, né? O lado que a gente quer colocar a margem, em cima, embaixo, esquerda ou direita, ou na esquerda e direita ao mesmo tempo, em cima e embaixo ao mesmo tempo, ou em todos os lados, né? E o valor, que pode ser alguma coisa entre 0 e 5, tá? A gente vai vir aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui na classe row, né, na div com a classe row, e aqui eu vou colocar uma margem superior, né, MT, de margem top, com tamanho 5. Tá? Aqui seria o máximo possível. Vamos ver aqui o resultado. Ela já deu uma distanciada boa ali da barra de navegação. Pode ser até um pouquinho menos, 3 talvez. 3 eu acho que já é o suficiente.
certo? E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na linha de baixo. Vou vir aqui na próxima linha que contém os cards e vou colocar aqui também uma margem superior de 3. E aí a gente tem um espacinho. Aqui eu acho que vale a pena colocar mais espaço, né? Diferenciar um pouquinho mais. Então vamos colocar aqui 5. Sim, agora eu tenho um espaço legal entre as duas. Certo, pessoal? Então até agora a gente replicou aqui e corrigiu aqui a proporção das imagens, né, usando a propriedade Object-Fit do CSS, tá? Agora eu quero falar um pouquinho de responsividade com vocês. Olha só, a gente tem aqui, né, essas três colunas, né, cada uma com espaço 4. Então, o total do grid do Bootstrap seriam 12 espaços. Cada card desse está ocupando mais ou menos 4 espaços, certo? Porém, quando a gente reduz aqui ó, o tamanho da tela, olha o que vai acontecendo. Ele vai se estreitando, né, até ficar essa coisa aqui meio sem pé nem cabeça, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Vamos criar uma quebra aqui para que, enquanto a nossa página estiver sendo exibida, por exemplo, se não me engano, aqui a quebra da barra de navegação está no tamanho large, né, no tamanho grande. Vamos só confirmar que ela está no tamanho grande. Então, enquanto a barra de navegação estiver sendo exibida por inteiro, que seria do tamanho large e acima, a gente vai exibir as três pranchas, né, os três produtos em linha, tá? Numa linha só. A partir do momento que a gente passar para baixo aqui do large, a gente muda essa exibição e exibe cada produto em uma linha. E aí, conseguem fazer isso? Conseguem imaginar como que a gente pode fazer isso? Deem uma olhada aqui no código, né? Tentem resolver e aí eu já vou mostrar a solução para vocês. Uma forma de resolver isso, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na documentação do grid, só para relembrar um aspecto importante. Aqui em Layout, né, eu tenho grid, as colunas aqui na verdade. As colunas, pessoal, a gente pode deixar elas, a classe da coluna apenas col, certo? E nesse caso, por exemplo, se eu adicionar uma única coluna, ela vai ocupar todo o espaço. Se eu adicionar duas colunas, cada uma vai ocupar metade. E aí, usando somente col, ela distribui proporcionalmente o espaço das colunas. Eu posso colocar um valor, né, igual a gente fez aqui, col 4, para ela ocupar 4 espaços, certo? E posso também, pessoal, aqui, né, usar, eu acho que vai estar aqui em grid mesmo. Posso usar também quebras, tá? Por exemplo, eu posso falar que aquela coluna, ela vai ser exibida com 4 espaços só a partir de determinado tamanho. Dessa forma aqui, ó, por exemplo, quando a gente faz isso aqui, ó, col SM4, SM é de small, né? A gente está falando que a partir do tamanho small, aquela coluna vai ocupar 4 espaços. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que a partir do tamanho LG, aquela coluna ocupa 4 espaços. E abaixo daquilo, ela cai automaticamente, né, para o espaço completo ali, para 100% da tela. Seria fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, ó, o comportamento padrão dela vai ser ocupar 12 espaços, certo? A linha inteira. Porém, a partir do tamanho LG, col-LG, ela vai ocupar 4 espaços. Vamos ver como isso vai ficar? Então, eu vou copiar isso aqui para essa próxima coluna. E vou copiar isso aqui também para a terceira coluna. Vou salvar e vamos ver aqui o resultado. Olha, então eu tenho ela aqui, né, sendo exibida aqui em 3 colunas, cada uma com 4 espaços. E a partir do momento que eu cair do tamanho large, olha só, cada uma está sendo exibida em um único, em 12 espaços, né, ocupando a linha inteira. Legal, né? Assim a gente já consegue dar aí um aspecto mais responsivo. A gente poderia fazer até diferente. Por exemplo, vamos supor que no Lard,
quando cair para baixo do large, eu ainda quero que ela ocupe 2 espaços. E só quando cair abaixo do small, que eu quero que ela ocupe o espaço completo, a linha completa. Como que nós faríamos isso? Eu vou vir aqui mais uma vez e vou fazer assim, ó, col SM 6, ou seja, normalmente ela ocupa 12. Se for acima do tamanho small, ela ocupa 6, ou seja, metade da tela. Agora, se for acima do tamanho large, aí ela ocupa 4, né? Que seria 1/3 da tela. Então eu vou copiar essa classe aqui para as próximas colunas e a gente vai poder ver o resultado. Olha, então eu tenho ela aqui em 3 colunas, né? Cada uma com 4 espaços. Cair abaixo do large, ó, ela passa para 2 colunas, certo? E quando eu cair abaixo do small, aí fica uma em cada linha, certo? Então a gente consegue aí aplicar alguma responsividade no nosso grid, né? Só usando essas nomenclaturas, né? Esses pontos de quebra nas colunas. E para a gente finalizar aqui, pessoal, quero mostrar só mais um outro aspecto interessante aqui dos grids do Bootstrap. Veja o seguinte, aqui eu tenho um espaço entre as colunas, certo? Esse espaço, pessoal, é chamado de gutter, tá? É um espaço que é padrão. E quando eu caio aqui abaixo, né, de small, quando a gente coloca tudo em linha, a gente vai ver que não tem espaço vertical entre as colunas. Mesmo aqui, eu acho que com duas, ó, elas estão bem coladinhas. Como que a gente pode modificar isso, pessoal? Se vocês vierem aqui no grid, vocês vão ver que a gente tem aqui essa opção Gutters, tá? E aqui ele explica, né, o que são esses Gutters. Gutters são espaços, né, colocados entre o conteúdo das colunas criados por padding, tá? Então, por padrão, a gente tem, né, um padding na esquerda e na direita de cada coluna, que é o que dá esse espaço aqui. Mas a gente não tem, né, um padding vertical, tá? A gente não tem um espaço vertical. E a gente pode usar essa classe aqui, ó, GY, tracinho, algum número entre 0 e 5, para controlar esse espaço vertical. Percebam aqui, ó, que o gutter, a gente aplica essa classe na linha, tá? Na div onde está com a classe row, tá? Então eu vou aplicar esse gutter ali na nossa linha que contém essas colunas, tá? Contém aqui os cards e vamos ver o resultado. Então eu vou vir aqui em cima, aqui ó, na mesma row aqui que eu apliquei o MT5, aqui eu vou colocar também um GY3. Vamos ver aqui o resultado. Olha só, agora eu tenho um espaçamento aqui entre, né, as minhas colunas também na vertical. Bem interessante, né? Assim a gente consegue controlar esse comportamento. Se eu quisesse tirar, por exemplo, o espaçamento horizontal aqui, ou modificar, eu poderia modificar ele usando aqui, ó, GX, por exemplo, 0. Ele elimina qualquer espaço. Se eu quiser deixar tudo por igual, né? Tanto na horizontal quanto na vertical, eu coloco GX3 e aí ele dá esse espaçamento por igual, certo? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido aí o comportamento, né, do grid, dos cards, tenham visto aí os botões, tenham entendido. Com essa base aí, vocês podem também avançar no Bootstrap, nos outros componentes, tá? Tem bastante coisa para a gente ver aqui, tá? Não cabe, né? Não dá para a gente cobrir tudo aí dentro dessas aulas, dentro dessa disciplina, mas o comportamento, né, e a documentação vai ser sempre bem consistente, bem parecida, né? A partir aí do que vocês fizeram, vocês conseguem tranquilamente seguir em frente. Tudo bem? E eu fico à disposição aí, caso vocês tenham qualquer dúvida.